Olá pessoal, vamos continuar o nosso assunto sobre funções da linguagem e lembrando que nós vimos na aula passada a função referencial. Hoje vamos ver as funções restantes. Vamos começar com a função conativa, também chamada de função apelativa. E essa função ela ocorre todas as vezes em que dentro do texto, o emissor ele direciona o processo comunicativo para que este fique centralizado no receptor. Em outras palavras, significa dizer que há uma intenção do emissor em exercer uma relação de poder em detrimento do receptor. Ou seja, há uma intenção do emissor em convencer o receptor a fazer ou deixar de fazer algo. É muito comum nesse tipo de função nós percebermos o uso dos verbos no modo imperativo, né? Ou seja, quando existe uma flexão do verbo para que ele signifique uma ordem ou um pedido. É o que acontece aí nesse exemplo. Compre aqui e concorra a este lindo carro. Perceba que a expressão compre aqui, né, é nela que está contida a tentativa do emissor em influenciar o receptor. Ou seja, convencer o receptor a comprar algum produto e, em decorrência disso, ele concorrer ao carro. Veja que se torna aí mais importante a ideia do carro que ele vai ganhar do que propriamente o que ele vai comprar, né? Então, o que é isso aí? É uma tentativa do emissor em convencer o receptor a comprar naquele determinado lugar. Beleza? Então, essa função ela é caracterizada, né, em primeiro lugar, por centralizar-se no receptor, né, e pelo uso de termos de caráter fático, né, de caráter chamativo, né? É muito comum o uso de vocativos nesse tipo de função. Outro fator importante, tá? É que geralmente quando essa função aparece, ela faz com que os elementos linguísticos, os elementos textuais, os signos linguísticos, eles carreguem determinadas informações implícitas. Vamos prestar atenção aí no exemplo, né, desse comercial, nessa propaganda da Coca-Cola que você tem aí. Perceba que tudo nessa imagem, né, aí nós temos um texto de caráter misto, né, temos linguagem verbal, linguagem não verbal, mas preste atenção que todo e qualquer elemento linguístico presente nesse texto, ele colabora para esse convencimento por parte do emissor. Veja aí, você tem o slogan da Coca-Cola, que é muito famoso, né? Beba Coca-Cola, verbo no imperativo. E se você prestar bem atenção, a imagem da moça, ela tá, da loura aí, ela está assim, como se estivesse tendo uma sensação muito boa, porque está tomando uma lata de Coca-Cola. Veja que a roupa da moça, ela é da mesma cor da lata do refrigerante. Ou seja, tudo aí colabora para criar essa imagem positiva do refrigerante. E me chama a atenção aí a frase que aparece no canto inferior à esquerda: economize água. Ou seja, você bebendo Coca-Cola, você economiza a água do planeta, né? Tudo bem que você pode morrer de osteoporose, de diabetes, de várias doenças associadas ao alto índice de açúcar no sangue, mas pelo menos você vai economizar a água do planeta, né? Então, essa função é muito comum em textos publicitários, em propagandas, mas é também muito comum em sermões religiosos, nos próprios sermões que os pais dão para os filhos, né? Existe quando um pai ele exorta um filho, ele dá um sermão no filho, ele tem como intenção convencer o filho a adotar uma determinada postura.
Seguindo em frente, nós temos a função emotiva, que ocorre todas as vezes em que o processo comunicativo ele se direciona no sentido do próprio emissor. Ou seja, nós temos o emissor falando dele mesmo. O emissor tem como preocupação emitir suas opiniões, expressar seus sentimentos, suas sensações com relação a algum tipo de assunto, com relação a uma pessoa. Ou seja, nós temos as percepções de um eu em relação ao mundo, em relação à realidade que nos cerca, né? Por ser de caráter extremamente subjetivo, ela também é chamada de função expressiva. As características da função, né, além de ser centralizada no emissor, né, nela a gente vai perceber a prevalecência do uso da primeira pessoa do singular, expressa em formas de interjeições, exclamações, pronomes de primeira pessoa, verbos de primeira pessoa. É muito comum em linguagem, né, em textos de caráter biográficos, de caráter memorialistas, e principalmente em poesias líricas, né, onde existe aquilo que o Enem costuma chamar de lirismo. Ok? Um bom exemplo aqui, eu tenho aqui o texto retirado de uma obra da Clarice Lispector, em que ela diz: estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. A que me levará a minha liberdade? O que é isto que estou escrevendo? Isto me deixa solitária. Perceba aí que o verbo está conjugado na primeira pessoa, né? Eu estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. Aqui me levará. Temos o pronome pessoal me, né? O pronome oblíquo me, que é um pronome indicativo de primeira pessoa, certo? Um outro exemplo aqui da presença da função emotiva é esse quadro, esse autorretrato pintado pelo grande pintor holandês Rembrandt, em que você tem assim a presença do eu na medida em que Rembrandt pintou um retrato de si mesmo, né? Rembrandt vai ser conhecido na arte da pintura como o pintor dos autorretratos. Ele tem vários autorretratos em que ele pintava a sua própria figura em épocas diferentes da sua vida. Ok? Seguindo em frente, vamos lá, vamos para a próxima função, é a função metalinguística. A palavra meta significa várias, né? Ou seja, você tem aí várias atribuições, vários parâmetros linguísticos. E essa função ela ocorre sempre em que você tem o processo comunicativo tendo como objeto central o código, ou seja, a linguagem. Então ocorre todas as vezes que o código ele fala de si mesmo, né? Ou seja, a linguagem fala de si mesma, ou essa linguagem, esse código fala de outro código. É quando você tem, por exemplo, um filme que fala sobre a própria forma de fazer um filme. Quando você tem a epígrafe de um livro, porque lá você vai ter um texto que vai explicar o próprio texto que você vai ler, certo? Quando isso acontece, dizemos que estamos diante de metalinguagem, ou seja, está ocorrendo a função metalinguística. Talvez um dos maiores exemplos disso seja quando você pega um poema em que a voz, né, a voz dentro do poema fala da própria arte de escrever poemas. Beleza? Talvez o exemplo mais próximo, mais real na vida da gente sobre a função metalinguística seja o dicionário, né? Porque lá você consulta o dicionário todas as vezes que você tem alguma dúvida a respeito do que significa uma palavra. Aí você consulta o dicionário e lá no dicionário você vai ter o quê? Palavras que explicam o significado de palavras, ou seja, o código falando de si mesmo, o código falando do próprio código. Ok? Essa função é muito comum, né, em dicionários, né? É muito comum em textos em que você tem explicação a respeito de como utilizar, de como ver, de como entender um determinado texto. Ok?
Aí temos como exemplo aí um poema, né, em que o autor ele fala sobre o próprio poema. Escrevo porque gosto de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Ou seja, você tem a escrita de um poema, né, explicando quais foram as motivações de quem escreveu. No quadro seguinte, nós temos aí uma história em quadrinho da Mônica, né? A Mônica está em casa. Logo que você percebe é que eles estão fazendo uma ligação telefônica, elas estão se comunicando por uma ligação telefônica. Tanto que o que separa um quadrinho do outro é exatamente o fio dos aparelhos, né? E a Mônica pede para Magali ir mais do que depressa até onde ela está. Você sabe que numa história em quadrinho, deslocamento de um quadrinho para o outro significa dizer passagem de tempo ou mudança de lugar. E aí a Magali ela subverte as regras, né, da história em quadrinho na medida em que ela pula de um quadrinho para o outro para chegar mais rápido. E a Mônica se estressa com isso e diz para ela que ela não pode fazer isso, né, que aí ela está ferindo as regras do texto. Então você tem a história em quadrinho falando sobre a própria estrutura da história em quadrinho, certo? Vamos mais em frente, pessoal. Vamos para a função fática. A função fática ela ocorre todas as vezes que o processo comunicativo está centralizado na figura do canal, ou seja, o meio no qual a mensagem se propaga. Aí você tem exemplo, algumas perguntas, né? Quando você fala para alguém e precisa que essa pessoa confirme, você diz, não é mesmo? Ou então, nós professores, quando explicamos um assunto, a gente faz a pergunta, você está entendendo? Ou vocês estão entendendo? Isso aí é exemplo de função fática. Quando nós, professores, fazemos esse tipo de pergunta, nós estamos querendo verificar se o canal de comunicação ele realmente foi eficiente, se ele realmente conseguiu fazer com que a mensagem saísse do professor, que é o emissor, e chegasse até o aluno, que nesse caso, nesse momento, seria o receptor. Você está ligado? Exemplo de função fática. Outro exemplo muito famoso são as famosas respostas nas ligações telefônicas. Sempre que você atende uma ligação, é necessário que você diga alguma coisa. Geralmente dizemos a palavra alô, ou a palavra oi, ou pronto, né? Isso é o indicativo para a pessoa que te ligou de que o canal está estabelecido, de que o canal está aberto, que ele pode começar a transmitir a mensagem, tá? Então aí nós temos como exemplos, né, as ligações telefônicas, saudações e similares. Aí você tem um exemplo aí, né? Alô, Houston, a missão foi cumprida. Veja que essa palavrinha aí, ok, né, é uma palavra que vai indicar uma pergunta que está subtendido, que é em relação ao canal, ou seja, ele usa a frase alô Houston, a missão foi cumprida, e pergunta se está ok, ou seja, se eles entenderam o que ele disse, né? Devo voltar à nave? Ele faz uma pergunta, depois ele pergunta, e depois ele faz outra. Alguém me ouve? Ou seja, funcionou o canal? Chegou aí a mensagem? Alô? Ok? Vamos lá, vamos para uma função muito interessante, que é a função poética. Ela é chamada assim porque ela é muito comum em obras literárias, principalmente em poemas. Porque nos poemas as palavras elas não são escolhidas nem dispostas na estrutura do texto aleatoriamente, né? Elas são sempre colocadas ali a partir de uma escolha bastante minuciosa. As palavras são escolhidas de acordo com as suas sonoridades, com os significados que elas possam adquirir dentro dessa estrutura do texto, certo? Na função poética, você vai encontrar por trás dos signos, né, afetividade, sugestividade, uso de sentidos conotativos, ou seja, de sentidos figurados, certo? A função poética ela é extremamente metafórica, tá? E vamos entender como metafórico aqui o conceito original de metáfora, que vem do grego, que significa transferência, ou seja,
você tem o sentido metafórico todas as vezes que você transfere um sentido original de uma palavra para um sentido figurado, certo? Então, você tem uma grande valorização das combinações das palavras ou dos signos linguísticos, né, para produzir determinados resultados que vão tornar a mensagem bastante peculiar. Significa dizer, gente, que na função poética há preocupação mais com a estrutura da mensagem do que com a ideia que ela carrega, ok? Temos como exemplo aqui um poema famoso de um poeta concretista, né, chamado Décio Pignatari, onde ele faz um jogo poético com o slogan da Coca-Cola. E você vai perceber, por exemplo, aí, que como ele fala, ele usa o bordão da Coca-Cola, né, beba a Coca-Cola, e para deixar bem claro que ele está falando de Coca-Cola, ele colocou o fundo vermelho, que é da mesma cor do produto, né, que é a mesma cor associada à marca Coca-Cola. Claro que se trata de um poema que brinca com a sonoridade da expressão beba Coca-Cola. E por ser um poema concreto, não podemos dizer assim que existe uma forma simples de entender, né? Tanto que ele diz assim, no final ele diz cloaca. Então, cloaca, para quem não sabe, é o órgão, vamos dizer assim, é o cagador dos pássaros, né? Por onde os pássaros defecam. Há quem ache que ele quis dizer que, na verdade, a Coca-Cola é uma merda, né? Então, daí ele terminar o poema onde ele brinca com a sonoridade das palavras do slogan, no final dizendo cloaca. Ok? Não esquecer também o seguinte, tá, pessoal? Em um texto, e isso não é o professor Riolano que está dizendo, quem diz isso são os estudiosos, principalmente o grande idealizador dessas funções da linguagem, que é o formalista Roman Jakobson, né? Ele diz que em um texto você nunca vai identificar apenas uma função da linguagem. Significa dizer que em qualquer texto você vai identificar várias funções da linguagem. O importante é notar qual é a função que é predominante. Veja que neste poema aqui do Décio Pignatari, você percebe que nós temos o uso da função conativa, na medida em que tem o verbo no imperativo, na medida em que tudo aí se direciona para a gente associar o poema à figura da Coca-Cola, certo? Baseia-se numa informação, então logo também tem função referencial, né? Mas claro que a função predominante aí é muito claro que é a função poética. Por quê? Bem, aí a gente volta para aquela palavrinha que nós utilizamos, né, ao longo da aula. Intenção. Qual foi a intenção? A intenção primordial do texto. O texto foi criado para quê? Foi para vender alguma coisa? Embora ele se valha dos elementos da função conativa? Não. O objetivo aqui é primordialmente informar? Não. Embora o texto se organize em torno de uma informação, em torno de um contexto. Qual foi a intenção? A intenção foi escrever um poema de uma maneira a dar uma personalidade única a esse poema, a particularizar de uma maneira, vamos dizer assim, muito criativa esse poema, certo? Então, todo texto você terá várias funções da linguagem presente. Você tem que identificar qual é a predominante. E para você identificar, você tem que ir atrás de saber qual foi a intenção de quem criou o texto. Ou seja, qual é a intenção do emissor ao iniciar esse processo comunicativo. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que tenham gostado, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. É o que eu tenho por hoje. Um grande abraço, beijo a todos e muita felicidade.